Olá, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia pós-socrática, em especial vamos falar sobre as ideias de Aristóteles. Bem, Aristóteles falou em muitas de suas obras, né, sobre justiça, sobre política, sobre metafísica, sobre ética, enfim. Mas o enfoque aqui será um pouco da política e metafísica, ok? Inicialmente, no campo da política, nós temos justiça, que contrapõe com a definição de Platão, né? Justiça, para Aristóteles, é o que garante o princípio de igualdade, né? A justiça distributiva, dá a cada um aquilo que o merece, né? Mas Aristóteles, ele dividiu a justiça em dois campos, né? A justiça distributiva, que é dar a cada um aquilo que merece de acordo com o seu mérito, e a justiça comutativa, que é dar a cada um o mínimo para que possa ter uma vida digna, corrigindo as distorções da justiça distributiva, certo? Então, a justiça comutativa é um tipo de correção da primeira que é posta, que é a justiça distributiva. Então, nós temos esse conceito divergente de Platão. Aristóteles também fala sobre a questão do estado de natureza humana, né? O homem é um animal político. O homem é, por natureza, um ser social, pois não pode viver isolado. O homem deve ser ético. O homem, ele tem dois contrapontos, né? Que é a virtude, as virtudes e vícios. Virtudes nada mais é do que o equilíbrio entre esses vícios, né? Esses vícios, esses excessos. As virtudes são consideradas práticas saudáveis e os vícios, tudo o que nos faz mal, o excesso, né? E a virtude está no meio. O excesso de temeridade, por exemplo, ou a falta ou excesso, né? A falta, a covardia, temeridade, eu não temo ninguém. E a mesma falta é a covardia. Então, nós temos o meio termo aí, que é a coragem, né? Você está com medo, mas você vai. E nós temos outra virtude, que é a sinceridade, que nada mais é que um meio termo entre a indiscrição, né? E a falsidade, né? Então, a sinceridade, ok? As virtudes e os vícios. A virtude consiste, a ética, né? Ele falou sobre a ética também, e a virtude consiste no meio termo, ou justa medida, que é chamada para Aristóteles mediania, de equilíbrio entre o excesso ou a falta de um atributo. Aristóteles traz a definição aí, quando você chega e tem essas virtudes, que é chamada endoinomia, foi, endoinomia, que é a felicidade do indivíduo. Então, para Aristóteles, ele defende que a ética busca sempre a felicidade individual, diferentemente da política, ou a política, ela busca a felicidade coletiva. Já a ética, ela busca a felicidade individual. Então, é interessante a gente saber esse conceito de justiça, esse conceito de virtudes, conceito de ética, né, de endoinomia, que Aristóteles posicionou aqui. Ética e política. Nós temos a felicidade do indivíduo versus a felicidade do coletivo, né? A felicidade dos interesses individuais dispõe aí da felicidade da ética, né? E os interesses coletivos dispõem da felicidade do coletivo, da política, né? É do livro Ética a Nicômaco. Então, o que é virtude para Aristóteles? A gente já falou que é o meio termo entre os excessos e as faltas, né? O meio termo entre os vícios, o vício pela falta ou o vício pelo excesso, ok? Vício pela falta e vício pelo excesso. E felicidade? A felicidade é a busca
pelo aperfeiçoamento. Então, se você perguntar para Aristóteles o conceito de justiça, o conceito, aí nós temos a justiça distributiva, a justiça comutativa, o conceito de virtude, o conceito de vício, o conceito de ética, o conceito de política, o conceito de felicidade, são vários conceitos que se interligam. A felicidade é a busca pelo aperfeiçoamento, né? Do ponto ético, né, o aperfeiçoamento individual, e do ponto político, do aperfeiçoamento coletivo, o bem-estar comum. O que é o sumo bem para Aristóteles? A felicidade é outro termo para a felicidade, né? Endoinomia e sumo bem, que é a felicidade, seria a felicidade para num campo mais abrangente, né, coletivo. Agir de forma correta é agir conforme a mediania, o equilíbrio entre os vícios, tá? Agir com virtudes. Aristóteles também dispôs, né, fez algumas críticas, assim como Platão, a algumas formas de governo. Então, Aristóteles dispõe de 6 formas, aponta 6 formas de governo, né? A monarquia, a aristocracia, a república, a tirania, oligarquia, quase não foi, demagogia ou democracia. Então, para Aristóteles, nós temos aqui as formas de governo que seriam boas, né? Seria para o bem comum, e as formas degeneradas, que causariam mal para a sociedade, né? Que visavam mais os interesses pessoais, né? Dentre essas boas, nós temos a monarquia, né? Que é um rei, em detrimento do bem comum ali, o pequeno grupo, a aristocracia, todos os cidadãos, que seriam a república ou politia, politeia, né? A república, em contraponto com os formas de governos degenerativos, que seria a tirania, a oligarquia, a demagogia ou democracia, porque é acreditava que a democracia nada mais é que a persuasão e a implantação de interesses próprios, né, do egoísmo e tal. Assim como Platão. Platão fazia também críticas à democracia. Então, nós temos essa congruência aqui. As formas de governo, né? Nós temos os governos justos e injustos, como eu havia dito, né? A monarquia, a aristocracia, a república, a politeia seriam os governos justos, e os governos injustos seriam a tirania, a oligarquia e a demagogia, ou democracia. As formas puras, outro diagrama, né, para a gente fixar esse conteúdo, as formas de governo de Aristóteles, formas puras e impuras, justas e injustas, boas e não boas, não degeneradas e degeneradas. Assim, as formas puras, monarquia, aristocracia e democracia, e impuras, que é tirania, oligarquia e demagogia. Mas aqui tá meio errado, porque democracia estaria aqui, ó, junto com demagogia. Ele faz a crítica à democracia. Então, Aristóteles falou de vários temas, né? Política, justiça, felicidade, ética, né? Ele falou também de algumas, além, a gente já viu, né, as 3 formas de governo puras de Aristóteles, monarquia, aristocracia e politeia. Então, aquele diagraminha está errado, porque não coloca a democracia como pura. Né? Qual o objetivo da organização do Estado para Aristóteles? Promover o bem comum, como eu havia dito. Mas Aristóteles também falou da metafísica, né? Ele falou da metafísica, ele falou do primeiro motor, que seria o Deus de Aristóteles, né? O primeiro coisa, o ser que impulsionou todo o planeta. O primeiro motor é um conceito avançado por Aristóteles como causa primária ou motor de todo o movimento no universo. Aí ele dispõe aí de 4 causas, né? Que é a causa material, a causa formal, eficiente e final.
Nós temos essas 4 causas. Material é o que é, formal eficiente final é para que, eficiente é quem, e formal é onde, né? Vamos falar um pouquinho mais especificamente das 4 causas de Aristóteles, né? As causas de tudo, né? A causa material, que seria o quê? A causa formal, que é como, né? Eu falei onde, mas é como. O que, como, né? Material é o que? A constituição material. É o papel ali, as leis. É o papel, a constituição. Formal como? As leis dispõem como, né? A eficiente é quem? Quem faz, né? Quem fez a Constituição. E final é por quê. Final é por quê. Não é o porquê disso. Para quê? A finalidade. Então, nós temos aí FM, FM, F, F, FMF, FM é F, né? Para a gente fixar FM é F, as causas metafísicas de Aristóteles. Não a causa material, ela corresponde à matéria-prima, né? Matéria propriamente dita ali. A causa eficiente corresponde ao agente criador, quem cria. Causa formal corresponde ao formato que algo possui, tá? O formato. Causa final é a finalidade do que foi produzido. Para quê, né? Nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, as 4 causas de Aristóteles aqui, uma estátua de metal de um pescador. Então, a causa material é o metal, né? Que é a matéria que foi feita a estátua. A causa formal é como foi feita essa estátua, né? Através de um modelo de um pescador ali. A causa eficiente, quem fez essa estátua foi um artesão ali, um escultor, né? E a causa final é para que foi feita essa estátua? Honrar os barqueiros das tábuas de Daimel. Então, nós temos aqui as 4 causas: o que, como, quem e por quê, ok? Assim como a estátua, aqui também nós temos outro exemplo de estátua também, né? Aqui nós temos a causa material do que é feito, vamos supor, de mármore, seria o mármore. Quem formal, qual é a forma, né? O ato, configuração, é fazer um guerreiro. Eficiente, a ação, quem está fazendo? A pessoa ali que está batendo e fazendo. A causa final, poder se tornar-se atual, é colocar ali, adornar toda o palácio. Então, primeiro, para fazer a estátua foi preciso de matéria-prima, a primeira causa para ser feita, alguém precisou trabalhar nela, a estátua ganhou forma também, e ao final ela teve um propósito, um objetivo. Assim como foi falado anteriormente, esse é outro exemplo, acho que a estátua que mais é o exemplo da estátua para falar sobre essas 4 causas, é o principal, né? Causa eficiente, quem faz, causa material, material, propriamente isso, causa formal, é a forma ali no papel, como é que vai ser essa forma, e a causa final é para as pessoas orarem nesse palácio, por exemplo. Ele fala também do primeiro motor, né, que é o motor móvel. O primeiro motor é um conceito avançado por Aristóteles como a causa primária, o motor de todo o movimento do universo. Então, nós temos aqui um exemplo que Henrique fala bem, né, como se fosse um motor, uma roda aqui, esse seria o primeiro motor, que seria Deus, né, o Deus, o primeiro motor imóvel, o Deus aristotélico. Ele forma ele é forma pura, ato puro,
não pode ser matéria, senão ele regride. Então, ele é uma forma, um formato, ele não é materializado. Então, Aristóteles, quem foi Aristóteles, né? Foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com mais influência na cultura ocidental, foi discípulo do filósofo Platão, elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática, principalmente lógica, né? Ele falou também dividir os seres vivos em dois grandes grupos, né? Os seres quentes e os seres frios, né? De sangue quente e sangue frio. Muito interessante também para a área de biologia. Platão, né? Aqui não, obras de Aristóteles. A sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de alguns escritos, mas que representam em si mesmo uma enciclopédia inteira, pois contém praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências. Aristóteles foi o pai da lógica e ensinou a todos que vieram depois dele a pensar com clareza. Foi o fundador da biologia e ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente seres vivos. Foi organizador da psicologia, mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente. Ideias. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus metafísica, né, do homem, ética e do Estado, política. É muito interessante que porque aqui especifica bem o Deus, ele fala de Deus na metafísica, da ética que é para o homem, né, o indivíduo, e do Estado, né, que é a política. Então, para Aristóteles, Deus não é criador, não é o criador, mas o motor do universo, ou ainda o motor imóvel do universo. Deus não pode ser resultado de alguma ação, não pode ser escravo de amo algum. Ele é fonte de todas as ações, o amo de todos os amos. Deus é o investigador de todo pensamento, o pensamento primeiro e último motor do mundo. E Platão, né? As influências de Platão. Com 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas, foi estudar na academia de Platão com sua prodigiosa inteligência. Logo se tornou discípulo predileto do mestre. Platão dizia: Minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias, e do mundo sensível, ele só defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Aristóteles esperava ser o substituto natural do seu mestre na direção da escola, mas foi rejeitado por ser considerado estrangeiro. Ainda sobre Aristóteles, né, ele fala que na teoria, né, da virtudes, excessos e carências, o excesso gera vício, a carência também gera vício. Então, Aristóteles o homem não nasce bom, mas torna-se a partir da própria virtude. Teoria das causas, material, formal, eficiente, final. Primeiro motor, ato, movimento, potência, críticas a Parmênides, né, que é um constante movimento, possibilita que a utiliza tem de se transformar, né? Manifestação atual do ser. Platão por Aristóteles versus Aristóteles, essas contra as divergências, a metafísica, a busca da essência das coisas, das causas, quatro causas, o silogismo dedutivo, duas premissas e uma conclusão. Ele ensinou todo o método científico também, né, como classificar. E ética, né, que é felicidade, virtude, bem. Tem como individual, fosse política. Então, agora vamos comentar algumas questões sobre Aristóteles, tá? Primeiro sobre política. Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco, procura o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo o que fazemos visa alcançar um bem, ou o que nos parece ser um bem.
né? Ninguém faz nada para fazer um mal para nós mesmos, mas sim um bem. Pelo sumo bem, que é a felicidade, né? Aquele que em si mesmo é um fim e não um meio para o que quer que seja, para aquele que quer que seja, aquele que a felicidade está em si mesmo. Olha que coisa bonita. O sumo bem, a felicidade, aquele que em si mesmo é o fim, a finitude, né? Em si mesmo encontra a felicidade e não um meio para que quer que seja. Para Aristóteles, na ética Nicômaco, o sumo bem está na honra, na riqueza, na fama, na vida feliz, na lealdade, na vida feliz. Ética Nicômaco. Segunda questão. O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas, no sentido de quererem mais do que aquilo que têm direito, iníquas, de tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão injustas. O justo, então, é aquilo conforme a lei, e o justo é ilegal e iníquo. Aristóteles, Ética Nicômaco, São Paulo. Ok? Então, nós temos aqui, segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa a, que seria a justiça, compromisso com movimentos desvinculados da ilegalidade? Não. Benefício para o maior número possível de indivíduos? Há uma muito, como é que seria, utilitarista. C. Interesse para a classe social da agente da ação? Seria a justiça daquilo para aquele que merece, né, pelo mérito. Interesse para a classe social da ação. D. Fundamento da categoria de progresso histórico é princípio de dar a cada um que ele é devido? Não. Terceiro, durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governados. Os gregos foram os primeiros a experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é exercido pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é: letra A, evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes, é correto. B, só para descargo de consciência. Impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. Não. C, preparar os cidadãos como bons combatentes para conquistarem outros povos. D, habituar os seres humanos a obedecer. Agradar os deuses. Não, evitar a injustiça e permitir que eles sejam virtuosos e felizes. Próxima questão. Uma conclusão idêntica parece resultar da noção de que felicidade é autossuficiente, né? A felicidade está em si, está no fim em si próprio, é autossuficiente. Quando falamos de um autossuficiente, não queremos aludir àquilo que é suficiente apenas para um homem isolado, para alguém que leva uma vida solitária, mas também para os seus pais, filhos, esposa e em geral, para seus amigos e concidadãos. Pois o homem é, por natureza, um animal social. Aristóteles, Ética Nicômaco, né? Então, nós temos aqui, a partir do fragmento acima, né, do livro Ética Nicômaco, e do entendimento da obra, pode-se afirmar que a felicidade está no homem, porque ele é a medida de todas as coisas. Não. Para além do ser, porque não o homem, mas Deus é a medida suprema de todas as coisas. C. No comum dos homens, pois
acaba de falar, né? Não só no homem, né? Mas no comum dos homens, pois é no meio dos homens que existem as normas para suas ações. Correto. Na aquisição de prazer e riqueza de honrarias, não. É em Deus, porque somente nele encontra-se o fim da inquietude humana. Então, a letra C, no comum dos homens. Está a felicidade. Política. Aqui já passou de ética Nicômaco e vamos falar do livro Política. Ah, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente injustos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial, ou de tão pouco devem ser agricultores ou aspirantes, os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Aristóteles Político. Considerando o texto do filósofo citado, é correto afirmar sobre cidadania na Grécia Antiga que a democracia espartana era excludente, pois somente a aristocracia ociosa teria direito à cidadania. B. As classes laborais eram as mais valorizadas nas cidades, estado gregas, e o ócio era punido com severidade. C. O exercício da cidadania em Atenas era reservado aos homens livres e maiores nascidos de pais atenienses, sendo a política reservada para ociosos. Exatamente. Quem tinha o acesso a ficar refletindo sobre o conhecimento e tal, eram aquelas pessoas, homens livres, né? Nascidos ali dos pais atenienses, os aristocráticos. D. As práticas de esportes por serem os homens mais fortes eram um diferencial para os escravos atenienses. Não. Como as mulheres não se dedicavam ao trabalho de comércio e agricultura, podiam se dedicar à participação política em pé de igualdade com os homens gregos. Não. O exercício da cidadania em Atenas era reservado aos homens livres e maiores nascidos no país ateniense, sendo política reservada para ociosos, né? Segundo Aristóteles, para exercer atividade política, um cidadão precisava primeiramente ter posses e rendas suficientes para dispor de tempo livre. Próxima questão. Ética Nicômaco novamente. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes o sumo bem, mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser desta natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até as faculdades nítidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Finalidade das ciências. Para Aristóteles, a relação entre sumo bem e a organização da polis pressupõe que sumo bem e a organização da polis. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Não. Aí está falando sobre o sumo bem, né, a felicidade e a organização da polis. E um grupo, né, do comum.
Sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Não. C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Isso. D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Não, nem defendi a democracia, visa formar a consciência para cada pessoa para agir corretamente. Educação que faz agir corretamente são as virtudes, a temperança entre as virtudes. Então, letra C. Política é a ciência que precede a organização, tá? Então, aqui nós falamos a política que precede a educação. Aqui nós falamos do exercício da cidadania, que era feito só pelos homens livres, que tinham tempo para ociosidade. Aqui nós falamos da felicidade, que era para quê? O comum dos homens tem muito sobre felicidade, né? O sumo, bem sumo bem. E a política, né? Para que servia a política? Evitar a injustiça, enfim, interesse da classe social, interesse de todos, a vida feliz. Foi bom revisar essas questões. Até a próxima. Com base nos conhecimentos sobre pensamento político de Aristóteles, é correto afirmar. Ética Nicômaco também, né? Correto afirmar sobre pensamento político. A reflexão aristotélica estabelece uma clara separação entre política e ética. Sim. Uma vez que a parte da vida individual não pode ser não confundir com o todo. Unidade política. Sim. Mas eu acho que pode se confundir, sim. Ética e política, até porque o governante ele tem que ter sua ética ali, colocar a felicidade comum em cima da sua felicidade individual. B, a lei, para Aristóteles, como expressão política da ordem natural e, portanto, intimamente ligada à justiça, é o princípio que rege a ação dos homens na poli, né? A política, a lei. Tá certo. C. Aristóteles sustenta que cada homem, por sua liberdade natural, sempre age tendo em vista algo que lhe parece ser um bem, alcançando sua perfeição pela satisfação de suas paixões e necessidades individuais. D. O conceito de felicidade, o que, segundo Aristóteles, visa individualmente a ação humana, está desvinculado do conceito de justiça como exercício político orientado. Não está desvinculado, né? Felicidade e justiça. E na concepção política de Aristóteles, torna-se evidente que a ideia de bom governo, regime justo e cidade boa depende da tripartição dos poderes. Para Aristóteles, próxima, o homem é, por natureza, um animal político, isto é, um ser vivo, o animal político, que por sua natureza feito para a vida da cidade. Né? Bios políticos, comunidade política. Essa definição revela a tentativa teleológica do filósofo na caracterização do sentimento último da vida do homem, o viver na polis, onde o homem se realiza como cidadão, politai, manifestando no termo de um processo de constituição de sua essência, a sua natureza sobre a natureza política de ser humano, de acordo com o pensamento de Aristóteles, não é correto afirmar que, letra A, político não deve ser compreendido como animal sociais. Da tradução latina, este desvio semântico resultou
no sentido alargado do termo grego, que acabou se identificando com o social. Para Aristóteles, o social significa mais um instinto gregário, algo que os homens compartilham com algumas espécies de animais. Não, né? B. O simples viver junto em sociedade não caracteriza a destinação última do homem, a politicidade. A verdadeira vida humana deve almejar a organização política, que é uma forma superior a partir da compreensão da natureza do homem, de dominação, de liberdade, de igualdade, do que é comum, do que é próprio, entre outras, entre outras. Aristóteles, letra C, né, acreditava que a sociedade nascia de um consenso e que, portanto, não era natural o despeito da natureza política do homem. Isso implicaria em que o homem poderia viver fora da comunidade política. Dentre os filósofos contemporâneos, Marx é um daqueles que faz referência explícita ao pensamento aristotélico e a sua definição de homem como animal político, especialmente em Os Fundamentos da Crítica da Economia Política, escrito em 1857 e 1858. Reconhecer a natureza política do homem é, para Aristóteles, uma forma de publicizar a ética, de forma a considerá-la como uma instância de governo das relações sociais que tem sempre em vista o bem coletivo, não, né? Então, a letra C é a correta, né? Aristóteles acreditava que a sociedade nasceria de consenso, portanto, não era natural o despeito da natureza política do homem. Comunidade política, né? O homem não nasce e nasce é um animal isolado. Na perspectiva aristotélica, o homem é naturalmente um ser social e naturalmente um ser político, né? Em contraponto à primeira, que fala que é divergente. É um homem social e político. Essas duas realidades são indissociáveis, né? Faz essa dissociação. E não basta reconhecer que o homem tem um instinto gregário, né? Como foi falado aqui, ó. Um instinto gregário significa mais um instinto gregário, algo que os homens compartilham com algumas espécies, não. Não basta dizer que é gregário, uma inclinação à convivência, isso outros animais também possuem. É preciso notar que o homem tem uma tendência a viver em comunidades politicamente organizadas. A próxima, mais 3, 4, 5. Ainda não acabamos metafísica. Ainda sobre política, depois a gente entra em metafísica, tá? Política, a próxima questão. Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número dos seus habitantes, quando o que importa é prestar atenção à capacidade mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade tem uma obra a realizar. A cidade melhor é necessariamente aquela em que existe uma quantidade de população suficiente para viver em uma comunidade política. Resulta evidente, pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a quantidade necessária de indivíduos para realizar uma vida autossuficiente comum a todos. Fica assim determinada a questão relativa à grandeza da cidade política, né? Com base no texto e considerando o papel da cidade-estado, polis, no pensamento ético-político de Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. As dimensões da polis determinam a quantidade de seu governo. Quanto mais cidadãos, maior e melhor será a sua participação política. B. A polis não é natural. Por isso, é importante organizá-la bem em tamanho e quantidade de cidadãos para que a sociedade seja autossuficiente. C. O ser humano, por ser autossuficiente, pode prescindir da polis, pois o bem viver depende mais do indivíduo que da sociedade. D, e acerta, né? A polis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o bem viver. E
O ser humano, como animal político, tende a realizar-se na polis, mesmo que essa possua quantidade excessiva de cidadãos. Então, a letra D, a polis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o bem viver, né? Essa relação entre ética e política de Aristóteles. A sociedade, próxima questão, a sociedade do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos, né? Ele é o senhor não tanto porque possui escravos, mas porque dele se serve. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito grande ou de muito elevado, ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também, todos que a ela se podem furtar, deixam os seus cuidados ao mordomo e vão se entregar à política, à filosofia, né? Então, fala aquela coisa do homem livre, né? Que poderia exercer política porque tinha tempo, né? Então, Aristóteles considera que a escravidão um empecilho ao florescimento da filosofia e da política democrática das cidades da Grécia? Não. B. Permite ao cidadão afastar-se de obrigações econômicas e dedicar-se às atividades próprias dos homicídios. Então, ele acreditava que a escravidão possibilitava essa facilidade para os homicídios, por isso defendia a escravidão, porque era possível que era necessário que uma pequena quantidade de homens ali importantes, a aristocracia tivesse essa possibilidade de pensar, esse tempo para pensar. C. Facilita a expansão militar das cidades e gregas à medida que liberta os cidadãos dos trabalhos domésticos. D. É responsável pela decadência da cultura grega, pois os senhores procuravam-se somente em dominar os escravos. Promove a união dos cidadãos das diversas polis gregas no sentido de garantir o controle dos escravos. E a correta é a letra B mesmo, né? Para o choque de muitos na atualidade, Aristóteles defendia que a escravidão não só era algo justo, como também algo natural. Segundo ele, existem homens que nascem naturalmente superiores, destinados a mandar, e homens que nascem naturalmente inferiores, destinados a obedecer. A função dos homens inferiores é servir economicamente aos superiores, a fim de que estes possam se dedicar às tarefas mais elevadas. Então, acabamos política para Aristóteles, né? Vamos adentrar a metafísica. Questão. 4 tipos de causas podem ser objeto de ciência para Aristóteles: causa eficiente, final, formal e material. Assinale a alternativa correta que as perguntas correspondem às suas causas. Então, por exemplo, aqui. Primeira, causa eficiente. Causa eficiente é quem, né? Quem fez a estátua. Causa final é a finalidade, por que foi gerado, né? Causa formal tá errado isso aqui. Tá certo. O que é, né? A forma, tá certo. O que é a forma e do que é feito o material. Tá certinho, letra E. Questão 1. Sobre a teoria das 4 causas de Aristóteles, é correto afirmar que 1. É próprio da ciência investigá-las, pois são as causas do movimento do repouso. Sim, causas de Aristóteles, da ciência do movimento do repouso. Ou seja, da passagem da potência ao ato, né? Potência ao ato. Tá certa. 2. A causa eficiente atua sobre a forma, visto ser a matéria, o ato a que expiram os seres, não. 3. A causa final é própria daquele ser que dele atualizar as potências contidas em sua matéria para alcançar a finalidade própria. Correto.
Quarto, forma é o princípio de indeterminação dos seres. Não. É a determinação, a forma dos seres. Assinala a única alternativa que apresenta as assertivas corretas, apenas 1 e 3, né? A 1 fala dessa questão do movimento e repouso, né, da potência ao ato, e a 3 da causa final, que está corretamente definida. Próxima questão. Elaborando a teoria das 4 causas e a distinção entre ato e potência, né? Ato e potência, Aristóteles busca explicar a realidade ao devir e da mudança a que estão submetidos as causas, as coisas causas. Assinale o que for correto. Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato. O ato é o estado de plena realização de uma coisa, a potência, a capacidade que algo tem de assumir uma determinação. Então, tá certo, né? Aqui ele define potenciado. Então, o ato é o estado pleno, né? É o estado inerte, o estado pausado, né? Ali a gente vê um pouco de Parmênides. E potência é a capacidade que algo tem para assumir uma determinação. Então, a capacidade é a potência, né, para assumir a determinação, e o ato é o ser ali, o estado pleno. 2. Segundo Aristóteles, tudo que acontece em suas causas, essas são a explicação ou porquê de certa coisa ser o que é. Uhum. Tudo que acontece tem suas causas, né? Causa final, se isso acontece com você, é porque tem uma causa, seja ela final, material, enfim. Quarto, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. São os 4 sentidos que eles só distinguem no termo de causa. Sim. 8. Segundo Aristóteles, a causa material e a causa formal de uma coisa são, respectivamente, aquilo de que a coisa é feita e aquilo que ele essencialmente é. Causa material que é feita. Causa formal é que ele essencialmente é. A essência é a formal e a material do que ele é feito. Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa, respectivamente, o agente que atua sobre essa coisa e o fim que ela se destina. Certo também. Então, aí a soma dá 31, que todos estão corretos. Então, é isso, pessoal. A gente termina aqui Aristóteles, tá? E só para adentrar um pouquinho, falar de lógica, que nós temos a lógica, né? A lógica é dividida aqui em verdade e validade, a lógica argumentativa, que tem a proposital, né? Que tem a tabela verdade, todas aquelas coisas. Tem a lógica verdade e argumentativa, né? A lógica argumentativa. Pode ser verdade, verdade, mentira e validade, válido e não válido. E ela é regida por 3 princípios, né? Os tipos de juízos universais, que é particular, regulares e indefinidos. Os 3 princípios da não, terceiro excluído, né? Não pode sim ou não, verdadeiro ou falso, como tem um meio termo, da não identificação e os tipos de juízos universais, que é particular, regulares e indefinidos. Ok? Tipos de raciocínio. Nós temos o raciocínio por dedução, que é do geral para o particular, e indução, que é do particular para o geral. Dedução, dentro para fora, a gente pode fazer essa associação aqui, ó, nem de dentro para fora, é o contrário, né? Geral para o particular. Aqui, D, G, todos começam com E. Então, do geral exterior para o interior, né? Geral para particular. Indução, aqui tem o I, e indução
particular para o geral, tá? Um exemplo de indução particular para o geral são as ciências exatas e também temos outro tipo de raciocínio que é a analogia, né? A semelhança entre duas coisas. Além do silogismo, né? Que é as inferências através de premissas. Então, a gente termina aqui Aristóteles e lógica. Muito obrigada e até a próxima.